Olá, que bom ter a audiência conosco aqui no Júris 360 Lab. Hoje o papo é direto ao ponto. Vamos fazer uma análise em bloco único mesmo de 3 julgados bem importantes. E a ideia, claro, é ir um pouco além do resumo, sabe? Entender os fundamentos. Isso aí, mergulhar um pouco mais fundo. Exato. Vamos falar da ADI 5021 de Rondônia, que mexeu com cargos públicos lá. Depois a ADPF 218, de Minas Gerais, um caso mais complexo, de licenciamento ambiental e hidrelétricas. Sim, bem interessante esse. E para fechar, a ADI 6.925 de Santa Catarina, sobre a famosa, ou talvez polêmica, linguagem neutra. Vamos começar então por Rondônia, ADI 5021. Vamos lá. Tinha uma lei estadual lá, a 2323 de 2010, que veio do Legislativo, né? Isso, iniciativa parlamentar. E ela mudava o nome de cargos. Motorista, agente de serviços gerais da Polícia Civil, viravam agente de Polícia Civil. Parece só nome, né? Mas como o STF viu isso? Olha, o STF viu com bastante clareza. Inconstitucional. E foi unânime, viu? Unânime. E por quê? Basicamente por 2 motivos principais. O primeiro, talvez o mais evidente, foi a violação da separação de poderes. Ah, clássico. Artigo 2º da Constituição. Exatamente. A Constituição reserva certas matérias, tipo criar ou alterar cargos, regime jurídico de servidor, para a iniciativa do chefe do Executivo. No caso, o governador. Sim. E a lei veio do Legislativo Estadual. Invadiu a competência, né? Entendi. Essa foi a questão da forma, da iniciativa. Mas teve mais, pelo que entendi. Teve sim, e foi o segundo ponto tão importante quanto, a violação da regra do concurso público. Artigo 37, inciso 2º. Esse mesmo. A lei, ao transformar os cargos, acabou equiparando carreiras que tinham atribuições e até remunerações diferentes. Sem um novo concurso? Exato. Isso é o que a gente chama de provimento derivado indevido. É uma forma de contornar a exigência do concurso. E tem súmula sobre isso, não tem? Tem a súmula vinculante 43. Ela proíbe expressamente esse tipo de equiparação ou reenquadramento que burla o concurso. O STF já tinha decisões nesse sentido. A DI 2050, 7.229 é linha firme. Protegendo a meritocracia, né? Precisamente. Certo. Saindo de Rondônia, vamos para Minas Gerais, a DPF 218. Esse parece mais intrincado. Envolve questão ambiental, competência federativa. Pois é, leis lá de Ponte Nova, proibindo hidrelétricas, criando regras ambientais próprias num rio que é federal, o Rio Piranga. Como é que o Supremo desembaraçou isso? Olha, desembaraçou declarando a inconstitucionalidade também. Unânime de novo. E o nó principal aí foi o quê? Competência. Com certeza. Invasão de competência da União em várias frentes. Primeiro, a Constituição é clara, né? Legislar sobre águas, energia, explorar esses serviços. Artigo 20, 21, 22. Isso. É competência federal. E o Rio Piranga é um bem da União. Então o município não pode simplesmente chegar e proibir o uso energético dele, ou criar regras próprias para isso. Quer dizer, o município legislou sobre o que não podia. Basicamente. E foi além. As leis municipais também criaram regras de proteção ambiental tipo mais restritivas que o próprio Código Florestal Federal. Ah, aí entra o artigo 24 da Constituição. Competência concorrente, mas com normas gerais da União. Exato. O município pode suplementar, mas não contrariar a norma geral federal. E nesse caso, foi além. E ainda tem mais um ponto. Qual? A criação de uma unidade de conservação, um monumento natural. Isso é complexo. E foi feito sem seguir o procedimento que a lei do SNUC exige, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, o conjunto da obra, sabe, levantou até suspeita de desvio de finalidade. Usar a lei ambiental para outra coisa. Talvez para barrar indiretamente projetos de energia, e isso fere a lealdade federativa, essa cooperação que tem que existir. Já tinha precedentes nessa linha também. Realmente, muitas camadas nesse caso. E essa briga de competência União versus estados ou municípios aparece de novo no último caso, né? ADI 6.925 de Santa Catarina. Aparece sim, mas agora na educação. Isso. Um decreto estadual proibiu o uso da linguagem neutra em escolas e órgãos públicos estaduais. Decisão. Inconstitucionalidade. Unânime para avaliar nesses casos de competência. Imagino que o argumento seja parecido com o de Minas.
Invasão de competência federal. Exatamente, o estado de Santa Catarina invadiu a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 22, inciso 24 da Constituição. Então, mesmo na educação, onde tem competência concorrente, Sim, o artigo 24, inciso 9, fala da competência concorrente para legislar sobre educação. Mas mesmo aí, o Estado não pode criar uma regra que vá contra a norma geral federal. que no caso é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Perfeito, a LDB é a norma geral. E o decreto de Santa Catarina criou uma restrição sobre linguagem que é um aspecto pedagógico, curricular, que a lei federal não prevê. Então ele contrariou e invadiu a competência federal. O STF chegou a discutir o mérito da linguagem neutra em si? Mencionou de passagem, sabe? Aquela ideia de que a língua evolui naturalmente e impor ou proibir por decreto não costuma ser o caminho. Mas o foco mesmo, o fundamento da decisão, foi a questão da competência legislativa. Já havia jurisprudência sobre isso, né? Sim, bem recente inclusive, ADPF 1165, ADI 7019. O STF tem sido bem consistente nisso. É interessante notar, né, pegando esses três casos, Rondônia, Minas, Santa Catarina. Sim. O fio condutor é muito claro. A importância de se respeitar a divisão de competências que a Constituição estabeleceu. O tal do Pacto Federativo. Exatamente. Seja para organizar servidor público, para gerenciar recursos naturais como água e energia, ou para definir as bases da educação. Quando o ente invade a competência do outro, gera o quê? Insegurança jurídica, conflito Complica tudo. dos estados e municípios, mas sem prejudicar a necessidade de ter regras nacionais claras para temas que são essenciais para o país todo. É um equilíbrio delicado. Uma reflexão muito pertinente mesmo. E com ela, a gente agradece demais a companhia de quem nos ouviu nesta análise aqui no Juris 360 Lab. Se esse conteúdo foi útil, considere se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.